Olá, bom dia, boa tarde, boa noite para você que vai ver essa gravação. Eu me chamo Júnior Medeiros, faço parte da agência Centene, que é o Centro de Treinamentos Estágio Nordeste. É um prazer estar com você em mais uma série de cursos online, aqui utilizando o aplicativo Google Meet. Na oportunidade, estamos com a série de cursos voltados para quem deseja trabalhar como auxiliar de administração. Nós estamos também utilizando aqui o nosso canal do YouTube para gravar essas aulas. Quem está ao vivo, geralmente, tem um momento de pós a gravação, a gente debater, mas você que vai ver essa gravação, nós pedimos que você, primeiramente, se inscreva no nosso canal, curta o vídeo, dê o seu joinha, comente, isso é importante para o nosso trabalho. Também siga a nossa agência no Instagram através do contato da nossa conta, @centene.brasil. Você pode entrar em contato conosco pelo nosso WhatsApp, 859-9145-3750. E dessa forma você vai se inteirar de como ter acesso aos 5 cursos desta série auxiliar administrativo. Hoje a aula número 5 de departamento pessoal. É um curso de noções básicas para quem deseja atuar no escritório da empresa e agora sabendo as rotinas principais do departamento pessoal. Com noções básicas, nós queremos dar um norte orientador e, claro, você pode se inteirar, se aprofundar, fazer um curso mais aprofundado na área para atuar como auxiliar do departamento pessoal. Nós pedimos que você se torne um participante do projeto como empresário, ah, dando oportunidade para nossas palestras e treinamentos em company, e assim você se torna um patrocinador da Centene, como alguém que está à procura de trabalho, faça parte do nosso banco de talentos, e assim nós queremos cumprir nossa missão da Centene, que é, nós falamos, prospectar e lapidar talentos. Hoje, esperamos concluir a- as rotinas de demissão, uma vez que as principais rotinas do departamento pessoal, você já viu nas aulas passadas. Primeiro, temos as rotinas de admissão, onde o contratado, após ser recrutado e passar por todo o processo seletivo, ele vai ter os seus documentos ali arquivados, e onde entra a figura do auxiliar do departamento pessoal. Ele está debaixo da orientação de um coordenador do setor, de alguém realmente que está coordenando todo o departamento pessoal, ou junto da contabilidade da empresa, quando é uma microempresa, e você vai ali fazer o devido arquivamento. Daí, importante você ter assistido o curso passado, as rotinas de escritórios, para como saber organizar e guardar os documentos de maneira adequada. Depois, você viu as aulas relativas às rotinas do acompanhamento, principalmente ao controle da jornada de trabalho. Você já viu a diferença entre o horário diurno e noturno. Você viu que existem empresas que trabalham com banco de horas, e tem aquelas outras empresas que os funcionários às vezes ficam em casa, mas de sobreaviso. Vê a diferença entre o horário de descanso e o turno da pessoa, e até mesmo empresas que dentro do seu programa de RH tem aquela política de pegar o funcionário e deixá-lo em casa, às vezes intermunicipal, e tudo isso nós fomos abordados. Com destaque muito especial para a hora extra, nós vimos na aula passada, porque essas rotinas, o acompanhamento, o auxiliar de departamento pessoal, ele tem que ter esse controle justamente para que o seu chefe, o seu coordenador ou coordenadora, na hora de fazer a folha de pagamento, ter de você a devida assistência. Então, aqui é o ponto principal das rotinas de acompanhamento, é fechar a folha de pagamento mensalmente. Ela é um documento, né, que as empresas precisam elaborar para que os funcionários da empresa possam entender
detalhes da sua jornada de trabalho e detalhes da sua remuneração. Às vezes a pessoa, na hora de receber o salário, é recolhido impostos ao governo referente à renda. A pessoa ganha R$ 10.000. Então existe uma coisa chamada imposto de renda no Brasil. E aqui estamos falando de relação de emprego. Então a pessoa também, por força de lei, tem que dar a sua contribuição do INSS. Então isso aqui, a folha de pagamento, chamada de olerite, é um documento em que se faz todos esses detalhes para o funcionário, no final do mês, saber a sua remuneração é essa, descontos de relativo imposto de renda, descontos relativos à sua previdência social, mas nós queremos também destacar nesse momento, para você que está fazendo nosso curso, que existe no Brasil, para a relação de emprego, o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, chamado de FGTS, e a empresa é quem paga para o funcionário, e isso fica guardado, o próprio nome diz, é um fundo de garantia de tempo de serviço. Quando ele vai sair na demissão, aí a gente vai mostrar ainda aqui no outro slide como é que ele tem acesso. Portanto, o Olerite, que é um resumo individual para cada funcionário saber como foi a sua remuneração naquele mês. Vai estar, como eu falei, o salário dele, conforme foi determinado no contrato, aí se teve hora extras e valores, se há uma política de RH na empresa sobre comissões, bonificações, também fala se há adicionais por insalubridade, periculosidade. Nós vimos em aulas passadas quando é um trabalho noturno, mas também tem o lado de faltas e atrasos. E a divisão daquela hora que nós falamos, como é que se desconta uma hora de atraso ou um dia? Então, esses detalhes, o auxiliar departamento pessoal, ele vai estar debaixo da orientação de um responsável do setor ou contador da empresa que vai detalhar tudo isso. E no final ali do mês, há o pagamento e há o acerto de contas e o visto do funcionário. O que eu quero mostrar é que você, como auxiliar do departamento pessoal, precisa ser alguém que tenha atenção e cuidados nesses pontos. Porque se a pessoa diz lá, peraí, mas está dizendo aqui que eu cheguei atrasado 1 hora, aí se você não tem o registro devido, como é que haverá um acerto de contas nisso aqui? Então esse é o ponto que nós queremos mostrar para você, a qualidade de auxiliar do departamento pessoal, que vai ajudar o responsável do seu setor a como calcular a folha de pagamento seguindo uma maneira adequada. Então, você, com essa responsabilidade, é manter um controle adequado da frequência de trabalho de todos os colaboradores da empresa. Isso aqui nós já vimos no ano passado. A partir, antes disso aqui, na hora que se tiver, por exemplo, uma falta, licença, na hora que se tiver uma falta, se tiver uma questão de precisar uma hora extra, então deve ser anotado e registrado com a devida visto do funcionário, porque no final do mês pode dar problemas aqui. Bem, pessoal, a partir do fechamento do espelho de ponto, extraia todas as informações relativas às horas trabalhadas, horas extras, faltas, descontos, atrasos, enfim, isso com a ciência do colaborador. Aí, quando chega no final do mês, o contador, o chefe vai explicar para você cálculos relativos a INSS, FGTS, Imposto de Renda, pessoa por pessoa. Porque se for todos da folha de pagamento salário mínimo, é um valor padrão, mas se há pessoas que ganham dois, outros já ganham 3 salários, já tem aquele outro que é um grande executivo, são 10 salários mínimos, então isso aqui deve ser feito os cálculos, alguém mais responsável do setor, o contador, mas você vai ter ali a parte de auxiliar ele nisso.
bem como outros detalhes relativos a vale transporte, vale refeição ou vale alimentação, e você vai seguir a rotina da empresa. É o que a gente chama de procedimento operacional padrão. E aí, feito isso, a folha de pagamento é enviada para o e-social, geralmente por conta do chefe do recursos humanos, departamento pessoal, ou contador da empresa, mas se você for devidamente orientado, é bom aprender a fazer isso aqui, como jogar a folha de pagamento no e-social, que é o sistema do governo digital para as informações chegar aos órgãos cabíveis. E aí se emite os documentos necessários, como nós já vimos nas rotinas de escritório, e guarda-se em local adequado. Então a rotina termina aqui, com a guarda desse documento. Eu acho interessante destacar assim, cuidados ou erros na hora de fechar esse pagamento. Primeiro erro é o de cálculo. Esse tipo de erro pode comprometer seriamente o fechamento da folha, por isso é essencial fazer os cálculos cuidadosamente, inserir as informações com muita atenção e depois checar todas as informações da folha de pagamento assim que ela for gerada. Outro erro, ignorar mudanças internas da empresa. É preciso atualizar imediatamente os registros sempre que ocorrer algum evento com os colaboradores, mudança de cargo, licenças e retorno de licença maternidade, por exemplo, férias, desligamento, benefícios, afastamento da empresa, tudo que houve de mudança você tem que imediatamente registrar e informar para o chefe do setor. Outro erro, não se atualizar sobre alterações na legislação trabalhista. É necessário estar sempre atualizado acerca de alterações tanto nas leis trabalhistas quanto na legislação fiscal para evitar multas ou processos trabalhistas. Mais um erro, não acompanhar com regularidade as horas trabalhadas. É preciso ter um controle rígido de horas extras, banco de horas, atrasos, faltas não justificadas e outros eventos que impactam diretamente a folha de pagamento. Você observa que isso aqui é que eu destaquei como o mais importante, você como auxiliar do departamento pessoal, geralmente lhe jogam para você cuidar disso aqui. E, finalmente, desatualização dos dados dos funcionários. Os dados dos funcionários precisam estar em constante atualização e serem guardados de forma segura e eficiente. As situações que acarretam alterações na remuneração, como alterações de cargo, carga horária, mudança de estado civil, dependentes e outros. Bom, pessoal, então nós já vimos as rotinas de admissão, as rotinas de acompanhamento, na ótica, na visão de um auxiliar do departamento pessoal, e agora nós queremos fechar com a demissão. Mais uma vez, onde é que você entra como auxiliar do departamento quando a demissão acontece? Primeiro, há dois tipos: demissão por justa causa ou demissão sem justa causa. Para ser por justa causa, geralmente houve no Ceará, falamos alguma raiva por parte do empresário e ele achou que vou demitir e vem por justa causa. Aqui é só um filtro para você perguntar, patrão, chefe, excelência, deixa eu dar uma olhadinha. Você está tirando o rapaz e chamando ele por justa causa. Foi por um ato de improbidade. Houve furtos, houve falsificação de documentos ou algo dessa natureza ética, moral? Sim, há comprovação? Então é caracterizado justa causa. Ou embriaguez habitual em serviço. Isso aqui dá também. Isso não só envolve embriaguez, mas o uso de drogas e algo similar. Então isso aqui dá justa causa. Violação de segredo empresarial, ato de indisciplina ou insubordinação, incontinência de conduta e mau procedimento, negociação habitual, condenação criminal, dissídio no desempenho de funções, abandono de emprego, práticas de jogo de azar, perda da habilitação profissional. Isso aqui acontece quando o rapaz, por exemplo, ele é um médico, questões pessoais, ele foi cassado pelo conselho dele, perdeu a habilitação profissional, isso lá no hospital vai dar justa causa para ele também. Atos contra a segurança nacional, ato lesivo da honra ou boa fama. Daí tem que ter muito cuidado hoje em dia com os famosos assédios morais e assédio sexual. Isso dá justa causa. Eu não tenho tempo aqui de detalhar tudo isso,
mas vou deixar o slide para quem se interessar, encarando como tema para você se aprofundar nisso aqui. Não passou nesse crivo, não é demissão por justa causa, vai ser sem justa causa. O que acontece quando a demissão é por justa causa? É importante fazer a coleta de provas em demissões desse tipo para que a empresa não sofra nenhum processo trabalhista. Em caso assim, o trabalhador perde a maioria dos seus direitos, como seguro-desemprego, o aviso prévio, 13º, férias proporcionais e multa do FGTS, também não podendo sacar do benefício. Observe que no curso mais aprofundado sobre e-social e detalhamento das, não são rotina, mas detalhamentos de conceitos do departamento pessoal, aí a gente explica um pouco que o 13º salário, e todo trabalhador tem direito a completar um ano na empresa, ele tem direito a um 13º salário, e as férias dele, na verdade, quando ele completa um ano, ele tem direito às suas férias. O 13º é no final do ano que ele recebe o 13º, mas se ele entrou com 6 meses, é proporcional. As férias é que precisa completar um ano e haverá um tempo para que a empresa faça o arranjo dessas férias. Então, em outro momento, no outro curso, a gente pode especificar com detalhes isso. Aqui é uma rotina. O nosso objetivo, eu sou alguém que vou trabalhar no escritório como auxiliar de escritório e auxiliar de departamento pessoal. As folhas de pagamento, com esses cálculos, férias, 13º, alguém vai me passando as devidas orientações da empresa e eu vou fazer o controle para a folha de pagamento. Quando chega a demissão, é que eu tenho que fazer agora o arquivamento desses itens que nós acabamos de mostrar. Então, se é por justa causa, quem se prejudica aqui sim é o colaborador e você precisa estar documentado sobre isso. E arquivar, quando você entra como auxiliar departamento pessoal. Se não for por justa causa, então vai ser sem justa causa. Ela ocorre quando a empresa não tem mais interesse na prestação de serviço de um funcionário. Pode ocorrer por diversos motivos, mas não precisa ser justificado. Porém, deve ser comunicado com 30 dias de antecedência ou então pagar pelo aviso prévio. Esse é o mais vantajoso para o trabalhador. Os direitos são: o empresário diz, olha, tire, vou usar o nome fictício, Terezinha agora da empresa, ela não entra mais nem amanhã. Então, o empresário já sabe que ele vai pagar uma coisa chamada aviso prévio, que é um salário só para a pessoa se pega de surpresa e amanhã já não entra mais. O correto é, ó, você vai ser demitida, daqui a 30 dias você não estará mais na empresa. Procure trabalho, haverá uma diminuição da carga horária dela. Então, isso aqui é chamado aviso prévio. Só o fato de você dar esse aviso para ela evita que a empresa pague um salário a mais nisso aqui, tá bom? Aí, claro, ele vai receber, já que ele vai sair, mesmo depois dos 30 dias, vai receber o 13º salário proporcional, as suas férias também proporcionais, e nas férias se acrescenta um terço do salário dele. Aí vai ter as multas do FGTS, vai calcular quanto é, porque a cada mês a pessoa recebe o salário e desconta ali 8% para o FGTS e guarda no fundo. A pessoa tem 10 anos, tem um bom dinheiro lá na empresa. Quando ele é admitido sem justa causa, aí ele tem direito a 40% daquilo ali. Ou seja, ele vai receber o fundo de garantia dele mais 40% e é uma multa que a empresa paga para ele só por ter demitido sem justa causa. E aí, fora de sair, ele vai receber o salário dele proporcional e vai ter acesso ao seguro-desemprego, também de acordo com a lei vigente. Veja como é importante a pessoa não ser demitido por justa causa. Se for demitido, a empresa não está podendo mais contratar, é uma demissão, né, sem justa causa, uma coisa da empresa, e ela vai dar os devidos encaminhamentos para que o funcionário receba o seu seguro-desemprego. Você, na qualidade de auxiliar do departamento pessoal, vai fazer justamente os devidos arquivamentos desses documentos e deixar tudo organizado na empresa. E é aconselhável que se realize uma entrevista de desligamento,
o bom seria pelo próprio chefe da empresa, do setor, do RH, mas de repente pode pedir para você auxiliar, assim como fez a entrevista de admissão, você pode fazer uma entrevista de demissão, de desligamento. Independente do modo de demissão, como ele aconteceu, justa causa ou não, é muito importante que todo colaborador desligado da empresa realize a entrevista de desligamento, isso que é fundamental. Mesmo não sendo obrigatório, isso não é obrigatório, esta etapa se torna muito valiosa, pois busca ouvir e entender o colaborador. Assim, pode trazer melhorias na organização do processo de desligamento e gera diagnósticos que contribuem para reconhecer os pontos internos que precisam de ajustes na empresa. Bom, pessoal, nós encerramos por aqui essa aula. Espero ver você em outras oportunidades. Lembramos que o nosso curso ele vai ter mais outras séries. Você já viu auxiliar do escritório, as rotinas básicas do auxiliar do departamento pessoal, vai ter as rotinas do assistente financeiro, as rotinas do telemarketing e o marketing digital. Mas tudo isso aí nós vamos fechar na série auxiliar administrativo, composto por 5 semanas, cada semana um curso básico das noções. Quando você junta os 5, dá uma boa noção de você ser encorajado a participar de uma entrevista de emprego e dizer, eu posso trabalhar na sua empresa como auxiliar de escritório. Mais uma vez, muito obrigado pela sua participação, espero vê-lo em outra oportunidade, como eu gosto de dizer, que Deus abençoe a todos.